Fala pessoal, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, aqui quem fala é o Otto. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões e falar sobre concurso público. Inclusive eu fiz um vídeo que eu acabei tirando ele do ar sobre algumas opções, né, de concursos e tal. E só para contextualizar rapidamente, só para a gente organizar aqui, eu fiz alguns vídeos, mesmo para teste e tal. E eu percebi que sem o mínimo de estrutura não dava para fazer. Então eu comprei aqui um microfone da Fifine, arrumei um computador aqui, dei um upgrade nele, e agora a gente vai fazer esse tipo de vídeo, eh, arrumando a tela, né, pintando a tela aqui para vocês acompanhar e tudo. É melhor do que você ter uma imagem estática, eu acho que fica muito melhor, eh, dinâmico, né, para que vocês acompanhem o meu raciocínio aqui. No mais, vamos direto ao assunto e vamos refletir sobre essas fraudes no concurso público, tá? Então, eh, há mais ou menos umas 2 semanas, a gente já vem recebendo várias notícias de que o concurso do CNU 2024 foi fraudado. A vaga que a moça, se eu não me engano, o nome dela era Larissa, comprou por 400 ou 500 mil, esse número ainda não está bem claro, foi de AFT. É uma das vagas mais concorridas do CNU e a que mais paga também, né. Então a gente tá falando de salário aí de mais de R$ 20.000. Então a Larissa, eh, no dia que ela foi fazer a prova, mais ou menos de 4 a 3 horas antes da prova, ela tinha um gabarito e também tinha a redação. Porque se fosse só o tema da redação, já seria um absurdo, mas ela tinha a redação. Então, é algo assim, surreal. Existe um negócio desse não existe. Então, a lisura do concurso, ela foi totalmente comprometida, porque nós sabemos apenas de uma pessoa que teve, eh, a prova na mão, né, o gabarito da prova e a redação. E as outras pessoas que pagaram? E as outras pessoas que supostamente comprou uma vaga, entende? Então, o concurso do CNU 2024 deveria ser cancelado, totalmente cancelado. A ministra Esther Dweck diz que é algo pontual e está em silêncio, mas é um absurdo ela estar em silêncio agora, porque com o passar do tempo, as coisas elas vão ficando um pouco mais, claras e vão surgindo algumas situações. Eu peguei esse vídeo aqui do canal do Hugo Freitas, muito bom canal. Ele fala, nesse canal que ele fala só de concursos, então ele dá dicas de como estudar, ele tem um curso bem bacana também. E eu peguei para vocês darem uma olhada aqui. E ó a chamada. Chefe de quadrilha fraudou o concurso do Banco do Brasil em 2022. Então, espera aí, além do CNU, uma das maiores vagas, que pagam mais, né? A mais concorrida agora, o Banco do Brasil. E o que me chamou mais atenção, eu dei uma adiantada no vídeo dele aqui, foi isso aqui, olha só. Ó, a lista dos aprovados, certo? Então você tem a documentação de cada um, a nota que a pessoa tirou, etc. Ou seja, você tem os classificados, ou seja, aprovados dentro das vagas, e você tem o pessoal que ficou no cadastro reserva, que não tem garantia de nomeação. Vamos procurar agora uma pesquisa aqui pelo nome dele. E achamos, pessoal. Aprovado dentro das vagas, olhem a nota, 93, tá? Ou seja, estamos falando aqui, aparentemente, do primeiro lugar, tá? Estamos falando, aparentemente, do primeiro lugar do. E então tá aí, né? Não foi só o CNU, agora nós acabamos descobrindo aí que o Banco do Brasil também possivelmente foi fraudado. Com toda certeza isso aí foi fraudado. A gente não dá, a gente não pode afirmar porque tem toda uma investigação da polícia ainda e tal, então isso aí pode dar problema para quem afirma isso. Mas provavelmente, supostamente, o Banco do Brasil também foi fraudado. E o que me chamou mais atenção foi a nota desse rapaz, porque o segundo colocado foi 80. O segundo colocado do concurso foi 80.
E aí a gente começa a ligar uma coisa com a outra. Será que essa galera que tá, de alguma forma, quase gabaritando concursos difíceis, igual o último da Polícia Federal, também não estaria supostamente envolvida em alguma coisa? Porque é muito estranho. Por mais que a pessoa seja um gênio, consiga de alguma forma absorver todo o conteúdo, principalmente em pouco tempo, a gente sabe que tem gente que dedica mais tempo, né, tanto ao longo prazo quanto mais tempo no dia a dia estudando, mas quando você chega na prova, sempre tem alguma coisa ali que vai dar divergência com a banca, eles vão alterar, né? Você sempre vai ter ali uma dúvida, sempre vai ter uma pegadinha. Isso eh, mina posições e mina também pontos preciosos, importantes. E aí a minha pergunta é: será que essa galera, essa quadrilha, está colocando gente eh, acertando, quase gabaritando concursos difíceis? É uma pergunta só. Será que está acontecendo? Então, primeiro foi o CNU, depois o TCE de Pernambuco. E olha esse comentário aqui. Eu fui dar uma olhada nos comentários, eu comentei aqui também. E aí, tem aqui, ó, Ana Luísa, há 6 horas atrás. Ó, o nome dele aparece na lista do INSS de 2022. 2022, sim, com 99 pontos, 26º na região de Recife. E tudo é em Recife, tá? Ele é de lá. Então, todas essas posições, assim, magníficas, são em Recife, né? E, cara, ele não assumiu, ele não tomou posse provavelmente não tomou posse de nenhum cargo desses aqui, mas existem algumas situações. Ele tira a vaga, ele coloca pessoas no cadastro de reserva que não tem chance de ser chamado, né? Não tem chance, não tem é, o certo e líquido que será chamado como as pessoas que passaram dentro das vagas. E ele é ousado, porque ele vai lá e faz a prova, né? E esse era o esquema dele, ele fazia a prova. E a prova, é, ele fazia passar e falava, ó, o esquema é quente, se pagar tanto, você vai ser aprovado e eu garanto porque eu fui lá e fiz. E olha o tanto de concurso que esse cara fez. Existem boatos e suspeitas que esse pessoal tá fraudando prova desde 2017, né? Aí aqui a UOL tá falando assim, ó, a Polícia Federal desmantelou um esquema de fraude de em 2024, onde candidatos recebiam gabaritos e textos prontos. Cara, isso aqui, gabaritos e textos prontos, é, é uma nova forma de você fraudar um concurso. Porque como que era antes? Como que a situação acontecia? Antes, para ser um caso isolado, igual a ministra falou, como que era? Geralmente você contratava, isso são casos, relatos, né? A polícia pegava, contratava uma pessoa, fraudava ali os documentos do candidato e essa pessoa ia fazer prova no seu lugar. Ou então, ponto eletrônico, caneta, apetrechos tecnológicos. Tanto é que hoje você não consegue entrar com a caneta ou com. Bom, supostamente, né? Era para ser assim. Nenhum tipo de eletrônico, alguma coisa dentro do seu corpo. Então, essas eram as fraudes mais comuns. Né? O que esse pessoal dessa quadrilha fez? Eles sofisticaram, eles passaram a cooptar algumas pessoas dentro das bancas. Isso é muito sério. Por quê? O fiscal que é contratado 2 dias antes da prova e recebe um péssimo treinamento, esse cara, ele vai receber ali, ele está disposto, ou ele está mais frágil, no caso, a receber ali 300, R$ 500 para fazer vista grossa ali de uma situação qualquer. Pô, o cara vai ganhar 50 conto para ficar lá o dia inteiro. E se ele fizer uma vista grossa ali, ó,
deixar passar um celular, né? E tal, ganha quinhentão. Pode ser uma possibilidade, né? Então, eles cooptaram várias pessoas para quê? Para que eles teriam acesso na sala de aula, a facilidade para que esse cliente, né, entre aspas, deles, tivesse a tranquilidade de fazer a prova sem ser pego ou repreendido dentro da sala do concurso, e também conseguiam, de forma antecipada, os gabaritos e o tema da prova, o tema da redação. Quem é que está fornecendo isso? Aí fica a questão, né, do questionamento e da investigação em cima das bancas, principalmente a Sesgran Rios. Porque a Sesgran Rio, de todos aqui que a gente viu, o CNU Sesgran Rio, o Banco do Brasil Sesgran Rio, o INSS Sesgran Rio, e já estão falando também que a Caixa foi Sesgran Rio. E a Caixa teve problema também. Então, não é possível que esse cara ele cooptasse um fiscal que estaria em posse do pacote de provas. Eu acho que não é possível. Provavelmente alguém lá dentro da Sesgran Rio pode ser, né? Só um questionamento meu. Pode ser que alguém da Sesgran Rio esteja realmente lá dentro, lá, fornecendo essas provas, né? Tirando fotos e mandando e tal. Então, assim, é totalmente assim, diferente de tudo que a gente está acostumado em relação à fraude de concurso. E não é um caso isolado. A gente já tem, já aqui nesse vídeo pequeno aqui, a gente já contou quatro concursos com a mesma banca. Eu acho que só o TCE Pernambuco que é FGV, mas os outros da mesma banca, né? 4 concursos, né? Denúncias surgiram após 3 familiares apresentarem gabaritos idênticos, né? Larissa, aí, ó, realmente o nome da menina é Larissa. E seus tios foram aprovados para auditor fiscal, mas a fraude foi constatada, né? A investigação mostra que a organização violava malotes de provas para obter gabaritos, cobrando até R$ 500.000 por vaga, né? Mas aí ia depender do concurso e da vaga que você poderia ali pegar, né? Os acusados, obviamente, estão em liberdade, né? E não podem fazer novos concursos. Olha só que beleza, hein? Aqui na G1, né, na Paraíba, no estado deles, né? Máfia dos concursos, condenado por matar defensora pública na Paraíba, passou no CNU por meio de esquema de fraudes. Então veja que pessoas de caráter duvidoso também estão comprando vagas, né? De acordo com o inquérito de investigação, a fraude, Eduardo Paredes, condenado pela morte de Fátima Lopes, então defensora pública geral do Estado, pagou para ser beneficiado no esquema de fraude. Foi aprovado no cargo de auditor fiscal. Cara, esse cargo de auditor fiscal aqui, ele paga mais de R$ 20.000 de começo, né? Eduardo Paredes foi condenado a 12 anos de prisão pela morte da defensora pública Fátima Lopes, em 2010. Ele foi investigado por ter o nome ligado a uma dos integrantes do grupo do criminoso, né? Suspeito de fraude. Aí como é que o cara que tem 12 anos de cadeia tá livre para fazer concurso? Me explica aí. Alguém pode me explicar? Fazendo concurso e fazendo esquema? Complicado, né? Vamos lá. Eu separei mais um aqui. Máfia dos concursos. 10 perguntas para entender o esquema que cobrava até R$ 500.000 por vaga. Então, se a gente for aqui no resumo, aqui fala que a operação da Polícia Federal revelou o esquema de fraudes em concursos públicos que funcionava com estrutura familiar e altamente organizada. Um grupo com base no sertão paraibano teria utilizado tecnologia de ponta para garantir aprovações fraudulentas, incluindo o uso de ponto eletrônico implantados cirurgicamente e acesso antecipado a gabaritos e provas. Então, além da questão do gabarito antecipado, também tinham pontos implantados por médicos aí que também deveriam ser também investigados, né? Valores cobrados chegavam a 500 mil por vaga, conforme apurado pela PF, né? Galera,
Aí vem aquela pergunta, mas será que compensa pagar R$ 500.000 para ter uma aprovação? Mano, claro que compensa. Você vai receber o mínimo de uma AFT, hoje deve estar na faixa de uns R$ 22.000, R$ 23.000 quando você entra e você tem progressão de carreira. Então não vai parar por aí. Talvez o topo de carreira aí pode chegar ao dobro disso. E não é por 1, 2, 3 anos, é pela vida inteira. É pela vida inteira. Se a gente colocar uma média de R$ 30.000 de salário, fora aí 13º, gratificação natalina e dentre outros penduricalhos que você recebe por ser um, um estudante, um funcionário público, rapidamente você recupera esse dinheiro. Rapidamente, rapidamente, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. E aí fica aí a reflexão e a pergunta: aonde é que esse país vai parar, galera? Eu tô, assim, cansado, sabe? A gente realmente fica indignado, porque esse é o tipo de situação em que a gente se sente impotente. Eu tô aqui fazendo algumas provas, eu passei esse ano inteiro fazendo provas, eu gastei dinheiro, eu viajei para São Paulo, gastei com estadia, comida, Uber, passagem de avião para fazer uma prova. Fui para fazer o TRF4 ano passado, estadia, comida, avião. Fui fazer prova em Minas, fui fazer em Minas, lá no interior de Minas, lá em Montes Claros. Lá não tem como ir de avião, então é ônibus, estrada perigosa, viagem à noite, estadia, comida, Uber. Então, fora aí os meus dias perdidos estudando. E eu não estou falando só de mim, não. Eu estou falando de uma galera que estuda realmente. Às vezes ainda tenho um certo privilégio, que o meu tempo é muito flexível, mas tem uma galera que trabalha das 8 às 18, chega em casa, toma um banho, come alguma coisa e vai estudar. Você está entendendo? Então, assim, é muito injusto isso. Então, é preciso rever. Na minha opinião, cancelava tudo. Onde tiver o nome de todos esses personagens, cancela o concurso. Ah, não, mas já tem gente trabalhando. Cancela o concurso. Por quê? Porque as pessoas que serão prejudicadas com o cancelamento de um concurso, elas não vão chegar nem perto das pessoas que já foram lesadas, né? Aquelas pessoas que viajaram, que teve custo, etc. E o concurso, ele não teve lisura. Se há indício de que esses personagens estavam no MEI e que vazou, porque se tiver no MEI e se for comprovada a fraude, é porque vazou o gabarito ou então foi facilitado de alguma forma as pessoas lá dentro fazer a prova. Então, não teve lisura no concurso. Então, não selecionou os melhores ou os mais capacitados. Então, tem que ser cancelado e pronto, acabou, não tem conversa. Enquanto esse tipo de situação não acontecer, nós vamos continuar aceitando isso. Vamos continuar aceitando a ministra chegar e falar assim: não, mas é pontual. Foi uma questão. Por que que ela fala isso? Porque ela sabe a dor de cabeça que é cancelar um concurso, porque foi milhões gastos para contratar uma banca, para fazer esse concurso. Então ela sabe. Então ela está colocando na miúda. Mas provavelmente, galera, provavelmente essa quadrilha já vem agindo há muito tempo. Provavelmente talvez milhares de pessoas passaram nesse esquema. Talvez milhares. A esposa do cara movimentou mais de 20 milhões em sua conta. Pera aí, 20 milhões. De onde é que surgiu essa grana? Onde é? A polícia vai investigar. Então é difícil, viu? É difícil. Fica aí ó, a minha reflexão. É, indignado com essa situação. Acho que é um tapa na cara
do estudante, da pessoa que tenta mudar de vida, porque nesse país é só assim que você vai mudar de vida. Não adianta você querer empreender, não adianta você querer fazer qualquer coisa, né? Não adianta você fazer curso de especialização, curso de não sei o quê, ir para o mercado de trabalho, você vai ganhar pouco, passa raiva. Então a saída do país, infelizmente, é os concursos. São os concursos, né? E é um tapa na cara. A galera tá fraudando o negócio. Valeu, galera. Muito obrigado. Se inscreva no canal aí, deixa o joinha e é isso aí. Muito obrigado, até lá.